Você sabia que tentar controlar tudo é o caminho mais rápido para o cansaço e a frustração? Estamos tão acostumados a lutar com nossas próprias forças que esquecemos que existe uma alternativa: descansar e deixar Deus agir. Parece estranho, não é? Afinal, a sociedade nos ensina que devemos ser fortes o tempo todo, mas a verdadeira força está em saber quando soltar o controle. Neste vídeo, você vai descobrir como essa entrega pode mudar completamente a maneira como você encara a vida. Prepare-se para aprender o segredo que traz paz, alívio e propósito, mesmo nas situações mais difíceis. A vida, com suas incertezas e pressões, frequentemente nos faz carregar fardos que parecem insuportáveis. É como tentar atravessar um rio carregando pedras nos ombros, sem perceber que Deus está ali, oferecendo uma ponte segura. Entregar esses fardos significa confiar que Ele sabe o que fazer com as pedras que nos pesam. Muitos se perguntam: mas como entregar algo que está dentro de mim? A resposta começa com um simples ato de rendição. Reconhecer que você não precisa fazer tudo sozinho. Imagine que você está segurando um balde cheio de água por horas. Seus braços doem, você quer desistir, mas insiste. Agora, visualize alguém chegando e dizendo: eu posso segurar isso para você. Entregar seus fardos a Deus é exatamente isso. É um ato de confiança, uma certeza de que Ele tem força e sabedoria infinitas para lidar com o que te angustia. Experimente em oração, diga em voz alta ou escreva o que está pesando e peça a Deus para assumir. O maior erro que cometemos ao lidar com nossos problemas é acreditar que somos os únicos responsáveis por resolvê-los. Claro, fazer a nossa parte é essencial, mas há momentos em que é preciso admitir que o peso é grande demais. É como uma criança tentando carregar uma mala maior do que ela. Deus é o Pai que diz: eu cuido disso para você. Para praticar, comece identificando aquilo que você pode deixar nas mãos dele hoje. Quando entregamos algo a Deus, estamos dizendo: eu confio no seu plano. Isso não significa que tudo será resolvido imediatamente, mas sim que você deixa de carregar o peso da incerteza. Pense em quantas noites você perdeu tentando resolver algo que só o tempo e a graça de Deus poderiam responder. Faça um teste. Ao se deitar hoje, imagine entregando cada preocupação como se fossem cartas colocadas em uma caixa postal celestial. Muitos acham que entregar significa passividade, mas é justamente o contrário. É um ato ativo de fé e humildade. Você admite que não tem todas as respostas, mas sabe quem tem. Lembre-se da passagem que diz: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Esse é um convite para respirar fundo, alinhar seus passos e deixar Deus trabalhar. Que tal listar hoje 3 coisas que você quer confiar a Ele? Há algo profundamente libertador em reconhecer que você não precisa ser forte o tempo todo. Pense em um alpinista que confia na corda que o sustenta. Deus é essa corda. Ele está lá, sempre seguro, sempre pronto para te sustentar. Você pode até escorregar, mas nunca cairá completamente. Lembre-se disso quando sentir que está no limite. Sua confiança em Deus não precisa ser perfeita, ela só precisa existir. Se você sente que já tentou entregar seus fardos antes e não conseguiu, saiba que isso é comum, é um processo. Às vezes entregamos e, no minuto seguinte, pegamos de volta. A chave está na persistência. Assim como um músculo se fortalece com o tempo, a confiança em Deus também cresce com a prática. Então, não desista. Amanhã, tente novamente e veja como o peso começa a diminuir. Um exemplo prático disso é começar o dia com um pequeno ritual de entrega. Antes de olhar o celular ou se perder nas tarefas, reserve 5 minutos para dizer: Deus, eu entrego o meu dia a Ti. Fale sobre suas preocupações e espere em silêncio por alguns instantes.
Você ficará surpreso com a clareza e paz que podem surgir. Experimente isso por uma semana e veja como seu coração se sente mais leve. O que torna essa entrega tão poderosa é que ela nos conecta a algo maior do que nós mesmos. É uma troca. Você dá suas preocupações e Deus dá paz em retorno. Mas lembre-se, essa paz não significa ausência de problemas, e sim uma força interior para enfrentá-los. Já parou para pensar que os momentos mais desafiadores da sua vida podem ser o ponto de partida para algo maior? Confie que há propósito em cada peso que você entrega. Quando você entrega seus fardos, também abre espaço para que outras coisas entrem em sua vida. Esperança, alegria, novas oportunidades. Pense nisso como limpar um armário cheio de coisas inúteis. Você só consegue organizar quando retira o que não serve mais. Da mesma forma, ao se render a Deus, você faz espaço para o novo. E é aqui que começamos a explorar como Deus age diretamente como parceiro nessa caminhada. Imagine uma escalada desafiadora, onde cada passo exige força, estratégia e confiança. Agora, visualize Deus como o parceiro ao seu lado, segurando a corda, garantindo que, mesmo que você escorregue, não irá cair. É assim que Ele atua em nossas vidas, como um suporte constante e confiável. Quando enfrentamos os penhascos da vida, saber que Deus está segurando a corda nos dá coragem para seguir em frente. Sua presença é o que transforma o impossível em uma jornada alcançável. Muitos de nós tentam escalar sozinhos, acreditando que pedir ajuda é sinal de fraqueza. No entanto, até os escaladores mais experientes sabem que ninguém sobe uma montanha sem um bom parceiro. Deus não apenas segura a corda, Ele guia os seus passos, mostrando onde pisar com segurança. Ao invés de insistir em carregar tudo sozinho, pergunte-se: será que não é hora de confiar no parceiro que nunca erra? Afinal, Ele vê o que você não consegue enxergar. Pense em cada desafio como um trecho íngreme da montanha. Às vezes, a subida parece insuportável, mas Deus nunca perde o controle. Ele ajusta o ritmo, te dá fôlego e até carrega você quando necessário. Essa parceria não é sobre Ele fazer tudo por você, mas sobre caminhar junto, lado a lado. Um exemplo prático: quando você enfrenta um problema financeiro ou de saúde, peça direção a Ele, mas esteja atento às pegadas que Ele coloca no caminho. Na escalada, existem momentos em que o corpo treme, a mente duvida e o medo tenta dominar. Nessas horas, lembrar que Deus está firmemente segurando a corda traz alívio imediato. Ele não só oferece segurança, mas também encoraja. Continue, você consegue. Talvez isso se traduza em um amigo que aparece no momento certo ou em uma solução inesperada que surge do nada. Deus tem inúmeras formas de segurar a corda por você. Você já notou que nas montanhas mais difíceis, os escaladores confiam cegamente em seus parceiros? Essa confiança é essencial. Com Deus, é ainda mais profundo. Ele conhece não apenas a montanha, mas também o destino final. Ele sabe quando você precisa descansar, quando deve avançar ou até quando é hora de mudar de rota. Por isso, em vez de resistir ao suporte, experimente se entregar à orientação dele. Pequenos atos de fé, como orar antes de decisões importantes, podem revelar o quanto ele está presente. Às vezes, a escalada da vida inclui tempestades inesperadas. Ventos fortes, chuva e neblina podem surgir, tornando a visão confusa. Mas Deus, o parceiro perfeito, nunca perde de vista o topo. Ele te cobre, te protege e te lembra que a tempestade é passageira. Em situações como essas, confiar nele é o que evita desistências. Pense na última vez que enfrentou uma grande dificuldade. Você sobreviveu. E isso não foi por acaso. Para quem duvida se essa parceria é real, basta olhar ao redor. Quantas vezes você esteve à beira de um abismo emocional, físico ou espiritual?
e de repente algo ou alguém apareceu para te ajudar. Essa é a mão de Deus em ação, discretamente, mas sempre eficaz. Ele pode ser um parceiro silencioso, mas nunca ausente. Sua presença é um lembrete de que você nunca está sozinho, mesmo quando o caminho parece solitário. Essa metáfora da escalada também ensina sobre esforço conjunto. Deus segura a corda, mas você precisa continuar subindo. É um trabalho em equipe. Se Ele diz confie, então confie. Se Ele indica mova-se, então mova-se. Imagine estar preso em um emprego sem perspectiva. Talvez Deus esteja te segurando enquanto você procura algo melhor. Essa parceria é um convite para agir com fé, sabendo que cada movimento está sendo acompanhado por sua sabedoria. Outro ponto importante nessa analogia é entender que as pausas fazem parte da escalada. Deus pode, em alguns momentos, sinalizar que é hora de parar e recuperar o fôlego. Não confunda essas pausas com abandono. Pense em como um escalador descansa antes de enfrentar o próximo trecho. Essas pausas são oportunidades para fortalecer sua confiança, alinhar seus pensamentos e recarregar suas forças. Permita-se esses momentos de conexão, seja com uma oração tranquila ou uma leitura edificante. Quando você se permite confiar em Deus como seu parceiro de escalada, percebe que as dificuldades não desaparecem, mas se tornam menos intimidantes. O segredo está em lembrar que Ele não só segura a corda, como também te dá ferramentas para continuar. A cada desafio superado, você se torna mais forte, mais resiliente e mais consciente da presença dele ao seu lado. E é nesse ritmo que seguimos para o próximo ponto. Como a oração fortalece essa parceria e nos conecta ainda mais profundamente com Deus. A oração é como uma conversa íntima entre você e Deus, um momento de conexão que transcende palavras. Não se trata apenas de pedir algo, mas de abrir o coração, expor as dores e as alegrias e ouvir em silêncio a resposta que vem em forma de paz. Muitas vezes as pessoas se perguntam: estou orando certo? Não existe fórmula perfeita, apenas a sinceridade em se colocar diante dele. É como conversar com um amigo de confiança, sabendo que ele está sempre ouvindo. Você já percebeu como, em momentos de oração, sua mente parece encontrar clareza? É como se os pensamentos caóticos fossem organizados em camadas de calma e propósito. Isso acontece porque a oração nos coloca em sintonia com uma força maior. Ao orar, tente incluir gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Dizer obrigado por pequenas coisas abre espaço para enxergar o que realmente importa. Que tal começar hoje agradecendo por 3 coisas simples? A oração também é um ato de entrega. Quando você ora, está dizendo: eu confio em ti para cuidar disso. É como enviar um bilhete para o céu sem a ansiedade de saber quando será respondido, mas com a certeza de que Deus já leu. Por exemplo, ao enfrentar um problema de saúde, peça sabedoria para os médicos e força para enfrentar o tratamento, entregando o controle a Deus. Essa entrega não é passividade, mas sim um ato de fé ativa. Pense na oração como uma ponte que conecta sua realidade às promessas de Deus. É através dela que você encontra força para continuar, mesmo quando tudo parece desabar. Quantas vezes, após orar, você se sentiu mais forte ou recebeu uma ideia que resolveu o problema? Esses momentos são provas de que a oração tem um impacto real e prático. Por isso, mantenha essa ponte sempre firme, dedicando alguns minutos do seu dia a essa prática. Um exemplo claro da força da oração está na história de Jesus acalmando a tempestade. Ele orou antes de agir, mostrando que o poder da ação começa na comunhão com Deus. Você também pode aplicar isso. Antes de tomar decisões importantes, reserve um momento para orar. Seja uma conversa curta ou prolongada, esse ato pode trazer a clareza necessária para enxergar o caminho certo.
Muitos dizem que não têm tempo para orar, mas a verdade é que a oração não exige um horário específico. Você pode orar enquanto dirige, lava a louça ou até mesmo durante uma caminhada. Transforme seus momentos cotidianos em oportunidades para falar com Deus. Imagine o impacto de começar seu dia dizendo: guia meus passos hoje e me dá sabedoria para lidar com os desafios. Essa simples prática pode transformar sua perspectiva. Além de pedir, a oração é uma oportunidade para ouvir. Nem sempre as respostas virão em palavras audíveis, mas em sinais, ideias ou paz interior. Já percebeu como, depois de orar, muitas vezes você encontra soluções que antes pareciam inexistentes? Isso acontece porque a oração alinha seus pensamentos com a sabedoria divina. Experimente orar e, em seguida, ficar em silêncio por alguns minutos, permitindo que Deus fale ao seu coração. Outra dimensão da oração é interceder por outras pessoas. Quando você ora por alguém, está carregando parte do fardo daquela pessoa até o trono de Deus. Isso não apenas fortalece quem recebe a oração, mas também quem ora. Por exemplo, ao saber que um amigo está passando por dificuldades, dedique alguns minutos para interceder por ele. É um gesto de amor que transforma tanto o outro quanto você. A oração também é uma arma contra a ansiedade e o medo. Quando você entrega suas preocupações a Deus, está colocando as mãos nele para resolver o que está fora do seu alcance. Isso não significa que todos os problemas desaparecerão imediatamente, mas que você terá paz para enfrentá-los. Se a ansiedade te pega, experimente o método de orar enquanto respira profundamente. Diga: Deus, confio em ti, a cada inspiração e expiração. Por fim, a oração nos lembra de que não estamos sozinhos. É uma ferramenta poderosa que nos conecta com Deus e com nossa essência mais profunda. E é esse senso de conexão que abre caminho para algo ainda maior. A rendição como um ato de fé, onde você não apenas ora, mas aprende a confiar plenamente nos planos de Deus, mesmo sem enxergar todo o caminho à frente. Histórias bíblicas são como mapas para momentos de dúvida, mostrando que Deus sempre esteve ao lado daqueles que confiam nele. Um exemplo marcante é o de Jesus acalmando a tempestade. Imagine o pânico dos discípulos enquanto o barco balançava no meio do mar. Eles clamaram e Jesus, com uma simples palavra, trouxe paz. Essa história nos ensina que mesmo nas tempestades da vida, Deus tem o poder de trazer calma. Pergunte a si mesmo: eu confio nele para acalmar minha tempestade? Outra história poderosa é a de Davi enfrentando Golias. Davi era apenas um jovem pastor, enquanto Golias era um guerreiro temido. No entanto, com fé em Deus, uma pedra e uma funda, Davi derrotou o gigante. Essa narrativa é um lembrete de que o tamanho do desafio não importa quando você está ao lado de Deus. Pense nos gigantes da sua vida, problemas financeiros, doenças, inseguranças. Encare-os com a mesma coragem, sabendo que Deus está com você. Quem nunca se sentiu perdido como a ovelha na parábola do bom pastor? Jesus descreve um pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a que se perdeu. Isso mostra o valor individual que cada um de nós tem para Deus. Ele não mede esforços para nos resgatar. Se você se sente distante ou desconectado, lembre-se de que Deus está sempre pronto para te trazer de volta, não importa o quão longe você tenha ido. A história de Moisés, liderando os israelitas pelo Mar Vermelho, é outra demonstração do poder de Deus em momentos críticos. Imagine o medo daquele povo ao ver o exército egípcio se aproximando. Mas Deus abriu o mar, mostrando que Ele faz o impossível acontecer. Quando você enfrenta situações onde não vê saída, lembre-se desse milagre. Talvez a sua abertura do mar seja uma oportunidade que surge quando tudo parecia perdido. José do Egito também é um exemplo de fé e resiliência. Vendido pelos próprios irmãos, ele foi preso injustamente, mas nunca perdeu a confiança em Deus.
No tempo certo, Deus o colocou como governador do Egito, mostrando que ele transforma dor em propósito. Se você está em um momento difícil, reflita sobre a história de José e se pergunte: como Deus pode usar isso para algo maior na minha vida? A história de Esther nos lembra do poder da coragem e do propósito. Ela arriscou sua vida para salvar seu povo, confiando que Deus estava no controle. Isso nos ensina que, mesmo em situações assustadoras, quando seguimos a vontade de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. Pense em como você pode usar sua posição ou habilidades para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Daniel, na cova dos leões, é um exemplo de como Deus protege aqueles que permanecem fiéis. Ele não comprometeu sua fé, mesmo quando sua vida estava em jogo, e Deus fechou a boca dos leões. Essa história é um lembrete de que, mesmo em situações onde o perigo parece inevitável, Deus pode intervir de forma milagrosa, onde na sua vida você precisa de um fechar da boca dos leões. A viúva em Sarepta, que compartilhou o pouco que tinha com o profeta Elias, viu seu jarro de farinha e azeite nunca se esvaziarem. Isso mostra que a fé e a generosidade trazem provisão. Se você está enfrentando escassez, confie que Deus pode multiplicar o pouco que você tem. Já pensou em como pode ser generoso, mesmo em tempos difíceis? Deus recompensa a confiança e o coração disposto. A parábola do filho pródigo fala de arrependimento e perdão. O filho que desperdiçou tudo foi recebido de braços abertos pelo pai, mostrando que Deus está sempre pronto para nos perdoar. Se você sente que cometeu erros que te afastaram dele, lembre-se desta história. Deus não guarda rancor, ele celebra quando você volta para casa. Cada uma dessas histórias não é apenas um relato de algo que aconteceu, mas uma mensagem viva sobre o caráter de Deus e suas promessas. Elas são um convite para enxergar como Ele age em nossas vidas hoje, transformando fraqueza em força. E é nesse contexto que entramos em um aspecto ainda mais profundo da fé: a rendição como um ato de confiança plena. Rendição não é desistência. É reconhecer que você não precisa carregar o mundo nos ombros. É confiar que há alguém maior cuidando de você. Imagine uma criança segurando um brinquedo quebrado, tentando consertá-lo sozinha, até que finalmente entrega para o pai, que sabe o que fazer. Quando você se rende a Deus, está dizendo: eu confio que o Senhor sabe o que fazer com essa situação. Não é uma derrota, é uma escolha de sabedoria. Muitas vezes resistimos à rendição porque queremos controlar tudo. No entanto, ao tentar manter o controle absoluto, acabamos nos desgastando emocional e espiritualmente. Rendição é o oposto disso. É um ato de liberar e deixar Deus ser Deus. Pense na última vez que você se preocupou com algo que estava fora do seu alcance. Como seria entregar essa preocupação, confiando que ela está nas mãos certas? Um dos maiores desafios da rendição é a incerteza. Queremos respostas imediatas, mas a fé nos ensina a esperar no tempo de Deus. É como plantar uma semente. Você não pode cavar o solo todos os dias para verificar se ela está crescendo. A rendição permite que você descanse, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores. Diga a si mesmo: não preciso entender tudo agora. Deus está no controle. Rendição não significa inatividade. É uma postura de confiança enquanto você continua fazendo sua parte. Imagine um agricultor que entrega sua colheita a Deus, mas ainda trabalha no campo todos os dias. Isso é fé ativa. Se você está buscando um emprego ou enfrentando problemas de saúde, faça o que está ao seu alcance, mas entregue o resultado final a Deus. A rendição e a ação podem caminhar juntas. Há uma paz que vem com a rendição, porque ela elimina o peso da preocupação constante. Quando você entrega algo a Deus, está abrindo mão da necessidade de prever e controlar o futuro.
É como trocar uma mala pesada por uma mochila leve, permitindo que você se mova mais livremente pela vida. Experimente hoje, identifique uma área em que você está lutando para ter controle e diga em oração: eu entrego isso a ti. A rendição também é um ato de humildade. Ao nos rendermos, reconhecemos que nossos planos nem sempre são os melhores e que Deus tem uma visão mais ampla. É como confiar no GPS quando você não conhece o caminho. Mesmo que a rota pareça estranha, você segue, porque sabe que o destino final será alcançado. Pense nisso quando seus planos parecerem estar fora de ordem. Talvez seja a hora de recalcular a rota com Deus. Exemplos de rendição na Bíblia nos mostram que esse ato sempre leva a algo maior. Abraão, ao entregar Isaque no altar, não apenas demonstrou fé, mas também viu Deus prover de forma milagrosa. Qual é o Isaque na sua vida que você precisa entregar? Pode ser uma preocupação, um sonho ou uma decisão difícil. Rendição é confiar que, ao soltar, você está permitindo que Deus trabalhe livremente. A beleza da rendição está no fato de que ela nos aproxima de Deus. Quanto mais confiamos, mais percebemos sua presença e ação em nossas vidas. É como estar em um barco no meio da tempestade e decidir parar de remar contra a corrente, deixando que Deus guie o curso. Ele não apenas acalma as águas, mas também mostra a direção certa. Você está disposto a soltar os remos hoje? Muitas pessoas descobrem que a verdadeira força surge no momento da rendição. Quando paramos de lutar sozinhos, Deus nos capacita de maneiras que não imaginávamos. É como tentar abrir uma porta empurrando quando ela, na verdade, precisa ser puxada. Ao nos rendermos, percebemos que a solução estava ali o tempo todo, só precisávamos da perspectiva certa. Rendição não é perder, é ganhar em sabedoria e direção. Quando aprendemos a nos render, percebemos que cada detalhe da nossa vida está sendo cuidadosamente guiado. É nesse ponto que experimentamos a força divina que se manifesta em nossa fraqueza. E é aqui que o próximo passo se revela. Como essa força nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e perseverança. É nos momentos de fraqueza que a força de Deus em nossas vidas se torna mais evidente. Quando nossas forças acabam, Deus entra em ação, mostrando que Ele é suficiente. Imagine carregar um peso tão grande que você mal consegue andar. Agora, visualize alguém chegando para dividir o peso com você. Essa é a ação de Deus em nossa vida. Ele não só alivia a carga, mas também nos capacita a seguir em frente com renovada energia. A fraqueza, muitas vezes, nos faz sentir vulneráveis, mas é justamente nessa vulnerabilidade que encontramos a oportunidade de depender de Deus. Pense em Paulo, que disse: "Quando sou fraco, então sou forte." Ele entendeu que sua força não vinha dele mesmo, mas da graça divina que o sustentava. Se você está enfrentando um momento difícil, pergunte-se: como Deus pode usar essa fraqueza para me fortalecer? Um exemplo prático de força divina é quando encontramos coragem para enfrentar algo que antes parecia impossível. Pode ser uma conversa difícil, um desafio financeiro ou uma luta contra uma doença. Deus nos dá recursos internos que muitas vezes nem sabíamos que tínhamos. Experimente pedir a Ele não apenas solução para o problema, mas também força para atravessá-lo. Você ficará surpreso com o que é capaz de suportar. A força divina não é apenas física, é também emocional e espiritual. Quando tudo parece desmoronar, Deus nos dá paz e clareza para enxergar além das circunstâncias. Pense em uma tempestade. Por mais que o vento seja forte, existe uma calmaria no olho da tempestade. Deus é esse centro de paz que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao redor parece estar em caos. É importante lembrar que a força de Deus não elimina a fraqueza, mas a transforma. Assim como uma corrente se torna mais forte em seu elo mais fraco quando reforçada, nossa fraqueza é onde Deus trabalha para demonstrar seu poder.
Você já se sentiu mais resiliente depois de passar por algo difícil? Isso é Deus mostrando que você não está sozinho. Ele transforma cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes, a força divina se manifesta através de pessoas. Um amigo que aparece no momento certo, uma palavra de encorajamento ou até mesmo um desconhecido que cruza seu caminho. Deus usa esses encontros para nos lembrar que Ele está presente. Se você está enfrentando um período de fraqueza, esteja atento aos sinais ao seu redor. Deus pode estar enviando ajuda de formas inesperadas. Outra forma de experimentar a força divina é através da oração. Quando você se sente exausto, orar pode ser como recarregar uma bateria. É uma conexão direta com a fonte de toda a força. Tente fazer isso diariamente, mesmo que por poucos minutos. Diga a Deus como você se sente e peça por força. Esse simples ato pode transformar sua perspectiva e renovar sua energia. A força divina também nos ensina a ter paciência e perseverança. Nem sempre a solução para nossos problemas é imediata, mas Deus nos dá a resistência necessária para esperar. Pense em um corredor de maratona. A cada quilômetro, ele encontra forças para continuar, mesmo quando o corpo quer parar. Deus faz isso conosco, nos capacitando a dar mais um passo, mesmo quando parece impossível. Talvez a maior evidência da força divina seja o fato de que, mesmo após grandes tempestades, conseguimos olhar para trás e perceber o quanto crescemos. Aquilo que parecia insuportável nos moldou, nos tornou mais fortes e mais próximos de Deus. Isso não significa que os desafios são fáceis, mas que eles têm um propósito. Pergunte a si mesmo: como essa experiência está me preparando para algo maior? Quando confiamos na força divina, percebemos que não precisamos enfrentar nada sozinhos. É essa certeza que nos dá coragem para nos alinhar à vontade de Deus, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor. E é essa obediência que abre portas para milagres, levando-nos a um relacionamento mais profundo com Ele. Obedecer à vontade de Deus é como seguir um mapa que leva ao destino perfeito. Embora nem sempre entendamos o caminho, confiar em sua direção nos garante que estamos no percurso certo. Pense em Jonas, que tentou fugir do plano de Deus, apenas para descobrir que a obediência trazia paz e propósito. Quando deixamos de resistir, começamos a enxergar as bênçãos que surgem ao longo do caminho. Pergunte a si mesmo: estou realmente seguindo o que Deus tem para mim? Muitas vezes, a vontade de Deus não faz sentido imediato. Ele pode pedir que você perdoe alguém que te machucou ou que largue algo que parece essencial. Porém, sua vontade sempre visa nosso bem maior. É como um pai que pede ao filho para estudar, sabendo que o futuro dele depende desse esforço. Confie que Deus enxerga além do que você pode ver. Quais áreas da sua vida precisam de mais alinhamento com o plano dele? Obedecer também exige humildade, porque reconhecemos que nossos planos nem sempre são os melhores. Pode ser difícil abrir mão de algo que queremos muito, mas a obediência traz recompensas que superam nossas expectativas. Um exemplo prático: imagine alguém que deixa um emprego estável para seguir uma nova direção que Deus colocou em seu coração. Mesmo com medo, essa pessoa descobre novos horizontes e oportunidades. Quando seguimos a vontade de Deus, estamos nos posicionando para experimentar milagres. Pense em Abraão, que obedeceu a Deus ao sair de sua terra sem saber para onde ia. Sua fé foi recompensada com promessas que ainda ressoam hoje. Da mesma forma, sua obediência pode abrir portas que você nem imaginava. Não subestime o que Deus pode fazer quando você decide confiar e agir. A obediência não é apenas sobre grandes decisões. Ela também se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia.
Ser gentil com alguém que te irrita, oferecer ajuda a quem precisa ou até mesmo reservar tempo para orar são atos que mostram seu alinhamento com Deus. Comece pequeno. Pergunte a Deus todas as manhãs como você pode obedecer a Ele naquele dia. Essas pequenas ações têm um impacto gigantesco. Quando obedecemos, mostramos que confiamos no caráter de Deus. Ele é fiel, justo e amoroso, e suas instruções refletem isso. Pense na história de Noé, que construiu a arca mesmo sem nunca ter visto chuva. Sua obediência salvou sua família e muitas espécies de animais. Talvez Deus esteja te chamando para algo que parece insano para os padrões humanos, mas lembre-se, Ele sempre tem um propósito maior. A obediência também fortalece nossa relação com Deus, porque ela cria um ciclo de confiança e proximidade. Cada ato de obediência é como um tijolo que constrói um relacionamento mais sólido com Ele. Pense na última vez que você fez algo que sabia ser a vontade de Deus. Como isso impactou sua vida? Reflita sobre esses momentos para encontrar motivação em obedecer mais frequentemente. O maior obstáculo à obediência é o medo. Medo de perder, de falhar, de ser julgado. Mas Deus nunca pede algo sem prover os recursos necessários para cumprir seu propósito. É como ser chamado para atravessar um rio, mas encontrar uma ponte já construída por Ele. Confie que, ao obedecer, você estará seguro, mesmo que o passo inicial pareça arriscado. Obediência não é sobre perfeição, mas sobre intenção. Deus sabe que somos falhos, mas Ele honra nossos esforços de seguir sua vontade. Se você errar, peça perdão e continue tentando. Ele não espera que você seja impecável, mas que seu coração esteja disposto. Lembre-se, até Davi, que cometeu erros graves, foi chamado de homem segundo o coração de Deus, por causa de sua disposição de obedecer. Quando vivemos em obediência, abrimos espaço para que Deus realize o extraordinário em nossa vida. Esse alinhamento nos permite viver o plano que Ele tem para nós, experimentando crescimento espiritual e propósito. E é nesse ponto que começamos a construir uma relação diária mais profunda com Deus, fortalecida pela confiança e comunhão constante. Agora que você aprendeu o poder de entregar seus fardos a Deus e como cultivar uma relação diária com Ele, eu te pergunto: o que está te impedindo de dar o primeiro passo? Você está disposto a experimentar uma paz que só Ele pode oferecer? Lembre-se, essa jornada não é sobre perfeição, mas sobre constância. Escolha hoje confiar, agir em obediência e fortalecer essa conexão. Que tal começar agora? Tire 5 minutos, feche os olhos e entregue a Ele o que está te preocupando. Se isso ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre como crescer espiritualmente e viver de forma mais leve e conectada. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos podemos transformar vidas. E então, pronto para viver essa mudança?